Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira. Hoje eu vou falar sobre duas coisas diferentes. Uma, pedido do nosso querido Thiago, que perguntou sobre como é que o mercado está vendo essa expectativa, né, do mercado com o Trump. E aí, coincidentemente, ontem a gente teve na madrugada, aqui na noite de ontem para o dia de hoje, algumas falas importantes de gente importante do mercado financeiro global sobre esse assunto. Então já estava aqui meio agendado, facilitou bastante aqui, porque eu tenho opiniões aqui de grandes personalidades, do mercado financeiro. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o Brasil. A gente continua esperando o pacote de gastos, que talvez venha nessa semana, né? Ou não, como diria Caetano Veloso. Mas já está pelo menos desenhado, né? Não se espera muita coisa diferente. Ontem saiu o boletim macrofiscal, que é um boletim da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que traz algumas projeções para o fim do ano e para o ano que vem, projeções econômicas em geral, que são as projeções do governo em si, né? E aí algumas coisas chamaram a atenção, né? O IPCA, que é a inflação oficial, passou para 4,4, então está quase batendo ali na meta de 4,5, embora lá no Focus, né, que é um boletim do Banco Central que pega a opinião aí de agentes do mercado financeiro, digamos assim, está em 4,64, então para o mercado financeiro já estourou a meta, né? Na Austrália já tem inflação acima da meta. E por aqui o governo acredita que a inflação vai ficar próximo do limite da meta aí de 4,5%. Né? Lembrando que a meta é de 3%, 1,5% acima ou abaixo, 4,5% é o limite, 4,4% é o que o Ministério da Fazenda acredita que será a inflação para o ano fechado, né, de 2024. E o déficit primário, embora ninguém tenha dado muita bola, diminuiu um pouquinho e agora está em 0,53% do PIB, 62 bilhões de déficit, é o que o próprio governo espera que aconteça. E lembrem-se que a meta é de 0,25% do PIB. Então, em tese, por enquanto, estamos estourando a meta de déficit primário, né? Vamos ver. É estranho até porque o assunto meio que arrefeceu em função desses cortes para o ano que vem. Mas a situação ainda é uma situação que exige cuidado e atenção. Eu não sei se é isso que está empurrando aí os juros, né, brasileiros, que tem dupla influência, né? Quando assim, tem influência externa, né, em função da eleição do Trump, e tem a influência interna em função desse descrédito com a política fiscal do governo Lula, né? Então, isso tudo está se somando. Se eu pegar aí, eu fiz um rápido levantamento aqui do começo do ano para cá. O título de um ano, né, subiu 275 pontos base, né, a taxa subiu 275 pontos base, isso quer dizer hoje está em 12, quase 13. Isso quer dizer que estava próximo a 10% no começo deste ano a taxa para você emprestar dinheiro, né? E começou lá em 10 ponto alguma coisa e hoje em 12 ponto alguma coisa. Essa diferença, 275 pontos base, é 2,75% em um ano, né? Para um empréstimo de um ano. Para o de 10 anos, isso subiu 2,56 ponto percentual, 256 pontos base do começo do ano para cá. Isso é o quê? Custo mais alto para o setor produtivo, né? 10 anos é sempre onde a gente olha, porque é como você vai investir, né, para o crescimento da sua empresa, etc. Você não olha para 4 anos de governo, você não olha para 2 anos de governo, você olha lá para frente, porque se você vai construir uma nova planta industrial, por exemplo, isso não vai ficar pronto nos próximos 2, 3 anos, e mesmo que fique, depois ela tem que maturar, tem um ramp-up natural dessas novidades.
Isso tudo demora. Enquanto isso, você está pagando juros desse empréstimo de 10 anos aí, que normalmente, né, é uma base para a gente imaginar o custo da empresa. Mas, além disso, no boletim macrofiscal também veio uma coisa que a gente falou aqui, que foi um levantamento da XP, se não me falha a memória, que eu comentei com vocês lá atrás, sobre o INPC. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o índice que reajusta o salário mínimo, não é o IPCA, é o INPC. E ele passou na expectativa do governo de 3,88% para 4,66%, o que levaria o salário mínimo de 1.509 hoje para 1.520 e poucos, se não me falha a memória, 21, se não me falha a memória, tá? E aí você imagina o seguinte, são R$ 12 de diferença mais ou menos, de acordo com o governo, a cada R$ 1 a mais no salário mínimo, você gasta 400, um pouquinho menos de 400 milhões de reais por ano. Então, 12 vezes 4, quase 5 bilhões aí Pode estar errado essa conta porque eu fiz de cabeça agora, tá? Mas alguns bilhões de gastos a mais. Por isso, lá no plano de corte de gastos deve ter uma limitação que deve deixar aí esse salário mínimo, se ficar na limitação do arcabouço, em 1.515. Ele continua subindo, mas subindo bem menos do que poderia subir caso caso se mantenha, né, do jeito que está aí a política de valorização do salário mínimo. Mas lembre-se, se está saindo de 1.509, 1.500 e pouquinho para 1.515, você ainda tem aí alguns bilhões de gasto a mais em função do reajuste do salário mínimo. Isso vai ser vendido como economia, porque é aquilo, né? Parece aquele negócio do português, né? Em vez de correr atrás do ônibus, você corre atrás do táxi, porque aí você economiza mais, né? Imagina que você estava pegando o táxi, mas está correndo atrás dele, e não pegando o ônibus, que é mais barato, que você está correndo atrás. Então, não é uma economia, mas é um freio aí nas despesas, pelo menos muda um pouco o cenário que estava sendo esperado. Beleza? Vamos falar rapidinho aqui sobre o Trump. De qualquer maneira, continua o mercado em ritmo de espera aí, em compasso de espera pelo anúncio que deve sair, eu imagino, se sair essa semana após o feriado, porque hoje ainda tem G20 e amanhã é feriado, então quinta e sexta, embora eu ainda ache bastante complicado disso sair agora, né? Lembrando que é uma estratégia que tem funcionado com o governo, deixar o Congresso com pouco tempo para resolver as coisas. Porque aí você tem pouco tempo para discussão, pouco tempo para mudanças, e você tem que aprovar ou não aprovar tudo de uma vez. E aí é quase, ou você dá banho no menino, ou troca a água da bacia e joga o menino fora junto, né? Então, na minha modestíssima opinião, uma estratégia do governo atrasar isso. Afinal de contas, todo mundo já sabe o que é e todo mundo está só esperando o anúncio, né? Ou pelo menos parece que todo mundo já sabe o que é. Tem ainda aquela história do morto ficta, se não me falha a memória, que é acabar com a pensão para familiares de militares expulsos das Forças Armadas, do Exército principalmente. Que não muda nada na vida de ninguém, só na vida dessas pessoas, na verdade, mas contribui aí para essa conversa sobre, não, ó, mudamos o regime de previdência militar, né? É 25 milhões ao ano, quando você precisa fazer aí um esforço fiscal de 30 bi, 40 bi, 50 bilhões, quer dizer, é nada, mas contribui talvez para ajudar aí nas retóricas, nas narrativas que vão ser criadas para que esse projeto consiga avançar. Beleza? Vamos falar rapidinho aqui do Trump. Ok, então Trump eleito, levou Senado, levou Câmara dos Deputados, levou tudo, né? Fez barba, cabelo e bigode, tá cheio de força, pelo menos no começo desse mandato, e pode levar a cabo aquilo que ele dizia que faria na campanha eleitoral. Claro que ainda tem
muita desconfiança sobre o que era a campanha e o que vai ser o governo, como em qualquer governo, mas tem muita gente muito preocupada com o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, só para a gente colocar aqui em números do mercado, de outubro, finalzinho de setembro para cá, que é quando você tem aí o melhor momento para os juros americanos no sentido de corte, né, de expectativa de corte, todo mundo precificando ali os juros americanos em queda, mais forte do que a gente está esperando agora. De lá para cá, o título de um ano americano já subiu 750 basis points, que é 0,70, seu de 10 anos, subiu 750 basis points, que é 0,75 ponto percentual, e o de um ano, 450 basis points, que é 0,45 ponto percentual. O que isso quer dizer, né? No fim das contas, eu fico falando um número aqui, às vezes não faz sentido para vocês que estão ouvindo aí, mas quer dizer o seguinte: o mercado espera que o juro americano caia menos do que esperava lá atrás. E se vai cair menos do que esperava lá atrás, o dólar se valoriza, porque afinal de contas você está numa moeda forte, com juro alto ou menos baixo do que se esperava, e aí isso acaba prejudicando todas as moedas. No fim das contas, nesse período, o dólar subiu 6% naquele DXY, né, que um índice de dólar contra moedas de grandes economias, pesadamente aí o ien japonês e o euro, basicamente. E contra o real ele subiu também 6% nesse mesmo período, que mostra que tem aí como é que se fala? Uma contaminação bem forte do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. É claro que isso não muda, que do começo do ano para cá o dólar já vinha disparando, e aí sim, muito em função do nosso caso com esse pacote de corte de gastos que não sai. Mas sobre o Trump. Hoje, então, na madrugada, na noite de ontem para hoje, o Ken Griffin, que é da Citadel Group, que é um dos maiores grupos aí de investimentos do mundo, falou, ele é um republicano, a Citadel doou 100 milhões de dólares para campanhas republicanas, e ele diz que está preocupado com as tarifas que o Trump diz que vai impor aí à China e ao resto do mundo. A gente já comentou isso, então mais tarifas, né? Segundo ele, é bom no curto prazo porque o governo arrecada mais, mas no longo prazo, médio e longo prazo, isso prejudicaria a eficiência das empresas. É um pouco do que o Brasil fez durante muito tempo, que é proteger a indústria nacional contra a indústria estrangeira, e aí o que acontece? A sua indústria não evolui da mesma forma, porque você tem uma competição que não te atrapalha, né? A eficiência que o mundo ganha, a gente acaba não ganhando, porque está protegido deles, né? É como se a gente contratasse um segurança, então a gente não precisa ficar forte nem nada, nem aprender a se defender, porque o segurança vai fazer isso. Então a gente fica cada vez menos preocupado com isso. Então a gente não evolui nesse quesito. É um exemplo ruim, mas é um exemplo que dá para entender. A Jane Fraser, aliás, do CEO do Citigroup, também falou num evento lá em Hong Kong, aí, na madrugada, sobre as expectativas para o Trump. E também, e assim como o Ken Griffin, a Jane também falou sobre o impacto inflacionário disso tudo que o Trump pretende fazer, né? Lembrando que não só, ela colocou como 4 T's, né? Tariffs, né? As tarifas, taxes, impostos, tapering das regulações, né? Que é deixar as regulações mais abertas, né? Facilitar transações comerciais internas ali, e também o último, que é o tightening da inflação, né? Que é você ter mais inflação. Isso também é uma preocupação lá do Ted Pick, que é CEO da Morgan Stanley, que também estava nesse mesmo evento e falou sobre isso também. Falou que, além disso, você tem outras pressões globais inflacionárias, que são a desglobalização, a transição climática, né? Já que você vai precisar trocar tudo que a gente tem por coisas menos agressivas ao meio ambiente, e ainda são tecnologias que ainda são muito caras, e além disso tem as guerras que também tornam tudo um pouco mais caro. Mas todo mundo preocupado também com
a política de combate à imigração de Trump, né? Em função aí do que o Trump chamou, e ele acabou soltando uma frase aí numa rede social que eu não consegui descobrir qual é, mas segundo os jornais aí, ele assumiu ou admitiu que pode usar as Forças Armadas para deportar aí todos os imigrantes ilegais que tem nos Estados Unidos, e isso parece ser real. Ele já chamou o Tom Homan para ser o que ele chamou de czar da imigração no governo Trump. O Tom Homan é um cara polêmico que já esteve em meio a polêmicas defendendo a separação das famílias de imigrantes. Tem até um vídeo circulando na internet aí nas últimas semanas mostrando ele numa audiência pública e falando, olha, perguntaram para ele se ele era a favor de separar as famílias de imigrantes, e ele disse que sim, porque se ele estiver cometendo um crime e for parado por um policial, por exemplo, se ele tiver com filho, ele vai ser levado preso e o filho vai ficar lá separado dele. Então, se o imigrante está em situação ilegal, né, embora não seja exatamente um crime, ele defende que isso se aplique também ao imigrante ilegal. Então, assim, tem um pouco desse receio, porque isso também envolve mão de obra barata que seria retirada dos Estados Unidos, e aí você teria mão de obra mais cara. Tudo isso vai fazer com que, pelo menos em tese, né, na cabeça do mercado financeiro, fazer com que o Fed diminua o ritmo de queda dos juros norte-americanos e até pause, se for o caso, e faz com que o dólar suba. Para a Bolsa, isso num primeiro momento, as políticas do Trump são boas, são altistas, né, para a Bolsa, digamos assim, porque as empresas acabam se beneficiando desse corte de imposto, dessa proteção aí das tarifas, e isso tudo deve repercutir na bottom line, né, na linha de lucro das empresas em função disso tudo. Então, dólar para cima, juro para cima, essa é a expectativa que o mercado tem em função dessas medidas do Trump, tá? Mas em médio e longo prazo isso pode ser ruim para as empresas. Mas como diria Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, né? Então ninguém está muito preocupado com isso. E é basicamente isso. Então espero ter ajudado aí, Thiago. Qualquer coisa, manda recado lá no Substack. Quem ainda não está lá no Substack, não esqueça, esquinasucupira.substack.com. Substack é SUBSTACK, substack.com, ou então procura no Google Esquina Sucupira. E olha, uma dica, hein? Vão se inscrevendo lá no canal do YouTube Esquina Sucupira. Por enquanto lá só tem esse podcast que eu faço toda manhã, mas muito em breve teremos novidades por lá. Eu acho que em uma semana, 2 semanas, no máximo, obviamente, eu avisarei vocês. Bom feriado a todos, bons negócios e avante Sucupira. A gente se vê na quinta-feira. Acorda, Sucupira!